Olá! Quais os cuidados que são indispensáveis e que devem ser oferecidos a uma pessoa com uma doença que ameace a sua vida? Quais as orientações aos seus familiares? A Organização Mundial da Saúde recomenda que o tratamento ativo e o tratamento paliativo, eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Mas como lidar melhor com esses assuntos em família, com esses assuntos em sociedade? Cuidados paliativos é o assunto do programa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E no programa de hoje nós estamos recebendo o médico intensivista do programa de cuidados paliativos da Santa Casa, Dr. Rodrigo Capel Castilho. Estamos recebendo também a psicóloga especialista em intervenção em luto e do Serviço de Cuidados Paliativos do Grupo Hospitalar Conceição, a Simone Pelim Denardi. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Está aí a nossa página, você vai lá, você pode curtir a nossa página, você tem a informação dos links de todos os programas que são apresentados aqui, se quiser rever alguma parte de uma entrevista ou todo o programa, ou recomendar o programa para pessoas que estão fora aqui do estado, que estão fora até do país, que queiram acompanhar e que possam, assim, também acompanhar um pouco o que são apresentados, que assuntos que são apresentados aqui no programa Cidadania, nesses finais de tarde na TVE. Se você preferir, você pode nos ligar também ao vivo, participar ao vivo do programa através do telefone 3230 1530. Doutora Simone, doutor Rodrigo, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Aqui ao Cidadania. E eu falei para vocês que esses cuidados paliativos, né, falei assim, para tudo, a gente estava pesquisando um pouco hoje de tarde, que é um assunto que não é tão comum. Aliás, o doutor Rodrigo me falou que eu acho que eu estou 10 anos até atrasada com alguns conceitos. Mas definindo melhor, assim, esses cuidados paliativos, eles envolvem exatamente o quê? Quando a gente conversou antes sobre o conceito novo de cuidados paliativos, e nós nos voltamos, sim, ao paciente e às suas famílias, Sim. que estão passando por uma doença grave, ameaçadora à vida. É todo o tratamento e cuidado de qualidade que eles devem receber nessa fase de vida. Normalmente é a pessoa com diagnóstico de uma doença grave. Geralmente, sim. Os programas de cuidados paliativos são direcionados para este paciente, que já tem essa doença que foge às possibilidades de cura. Mas o conceito amplo é que, sim, ele pode ser integrado desde o começo do diagnóstico dessa doença grave ameaçadora à vida, diminuindo o sofrimento causado pela doença e pelo tratamento, que muitas vezes é extenuante. Simone, assim, as pessoas que chegam, que têm um diagnóstico de doença e quando chegam a necessitar desse tratamento, elas já passaram muitas vezes, né, por um tratamento mais longo, já tem até assim um quadro, né, já tem enfrentado, né, vários desafios, assim. Como é que entra essa questão psicológica neste momento? Quando a gente fala em doenças graves que ameaçam a vida, a gente tem que poder pensar também que o paciente e a sua família estão passando por um estresse muito grande. Vamos dar o exemplo do câncer, por exemplo. O câncer é uma doença que tem um tratamento muito cansativo, dolorido, sofrido, desgastante para o paciente e para a família. Então, poder dar qualidade de vida, poder ter controle, por exemplo, da dor, caso o paciente sinta dor, ou até as questões emocionais, as perdas que ocorrem no processo do adoecimento, os vínculos familiares que podem ficar enfraquecidos, as mudanças de papel na família quando uma pessoa adoece, vários papéis às vezes tem que se reorganizar, às vezes é o pai de família que precisa parar de trabalhar e como ficam esses filhos. Então, o suporte emocional é muito importante, porque o próprio tratamento faz com que as pessoas tenham várias perdas, né? Perda da sua questão de como ele se insere na sociedade, muitas vezes a pessoa é vista como uma doença e não mais como na sua subjetividade, na sua identidade.
Então, a questão emocional é muito importante para o paciente enfrentar esse processo, que pode levar à cura ou não, e a família como ser cuidadora, né? Como ter suporte, como ter recursos emocionais para cuidar de um paciente que tem vínculos, que é afetivo e que daqui a pouco está passando por uma situação muito delicada e toda a família sofre. Né? Então, a questão do acompanhamento psicológico, mas o suporte emocional, espiritual, de assistência médica é muito importante nesse momento para a família se sentir acolhida e poder acolher o paciente. Existem casos, por exemplo, de que o paciente assim, ó, ele tenha até mais força que a própria família, porque exigido dele é uma pessoa que a vida toda lutou, né, em diversos momentos e que se mostra muito mais forte e os médicos têm que até mudar um pouco o tratamento, dar ou assim o grupo que está envolvido dá um apoio maior até as pessoas em volta? Diariamente a gente vê esse tipo de paciente em que está compreendendo bem essa doença, está sentindo o que está acontecendo, está com uma comunicação efetiva com a sua equipe e fala para a equipe: doutor, a minha família está precisando mais de vocês do que eu mesmo. Então, eles estão sofrendo mais que eu já estou em paz, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu estou tranquilo, não estou com pendências, mas a minha família não. Eles não querem conversar comigo a respeito. E é tão importante a gente fazer essa reunião para que os membros da família sejam na mesma sintonia emocional. O que acontece? Se foge muito do assunto. Então, o paciente que está passando por isso quer fazer suas despedidas, quer organizar sua vida emocional, espiritual, financeira também, e vai começar a conversar com a família e quando eu partir, não quero falar disso. Pensamento positivo, mas isso não é o positivo. É um processo natural que a gente vai passar e é desejável que, com o nosso apoio, da toda a equipe multidisciplinar, que a gente possa ajudar a toda essa unidade, família e paciente, a trabalharem da forma mais saudável possível esse momento. Normalmente os hospitais trazem esse tipo de serviços, os hospitais aqui no sul do país? Porque vocês são de hospitais bem diferentes e bem grandes, né? Tanto o Grupo Hospitalar Conceição quanto a Santa Casa atende convênio, atende pelo SUS e dispõe desses serviços, né? Mas isso é comum já nos hospitais? Né? São serviços novos. Cuidado paliativo é algo que já tem muito tempo, já tem muita bibliografia, muito conhecimento a respeito. Mas na América Latina isso está mais devagar. Culturalmente existe um sofrimento e existe um atraso na percepção do quão importante é o cuidado paliativo. Então os hospitais sim estão se mobilizando, as escolas estão agora criando disciplinas mais específicas sobre cuidado paliativo. Ainda falta muito, mas está tendo essa mudança para que os profissionais sejam melhor preparados para a morte. Que influências assim tem na idade desses pacientes? Assim, muda muito o tratamento? Claro que muda alguma coisa, mas até na carga emocional. Porque para um jovem deve ser muito mais difícil, claro, da compreensão que se tem de vida. A gente observa na prática que isso é muito singular. Conforme a pessoa enfrenta a sua vida, encara os processos de perdas, ela vai enfrentar a sua própria morte. Né? Claro que se a gente pensar numa criança, num adolescente que vai contra o ciclo vital, que a gente espera, uma pessoa mais idosa, com certa idade, já tem o processo evolutivo da morte, né? A gente pensar no idoso, enfim. Claro que é mais chocante a questão dos trabalhos com a família, mas depende muito de como essa família encara a questão da morte e morrer. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem um tabu diante da morte. Né? A gente percebe o culto à juventude, à beleza, e a gente às vezes se esquece de pensar que todos nós um dia partiremos e como a gente vai poder ter qualidade de vida até o final.
nós pensarmos em cuidados paliativos é nós pensarmos em qualidade de vida, independente da faixa etária, se for adulto, se for criança, porque as doenças podem acontecer em qualquer faixa etária. Mas a gente pensar como a gente vai dar dignidade, autonomia, informação às pessoas, para que elas possam, sim, ter o direito de escolher como elas querem viver até o final, com todos os seus direitos garantidos. Direito a não sofrer de dor, direito a ter um espaço de acolhida para poder conversar e resolver questões com a sua família, e ter profissionais de uma equipe multiprofissional que envolve médico, psicólogo, assistente espiritual, terapeuta ocupacional, né, assistente social. Nutricionista, fono, são tantos profissionais que são importantes. Compõe a equipe para poder dar toda essa assistência no final da vida. Que a gente percebe um envolvimento muito grande de novas tecnologias para prolongar a vida, mas prolongar a que preço? De a gente pensar assim na qualidade e no cuidado. Como eu quero viver se eu tiver uma doença grave? O que eu quero fazer? Quais os meus desejos? Né? Como eu quero ser cuidado? Aonde eu quero ser cuidado? Eu quero ser levado para o hospital? Eu quero ficar na minha casa? Né? Todos esses questionamentos que são questionamentos novos, mas que com a longevidade são questionamentos inevitáveis atualmente. Exato. Aliás, até quando eu falei que o Dr. Rodrigo tinha falado a respeito de que, olha, estou pensando há 10 anos antes, porque a gente até na nossa frase aqui do programa nós estamos colocando ações possíveis diante de uma doença incurável, mas não é somente a doença incurável, é a doença que ameaça a vida. E é isso que eu quero lhe perguntar também, se as pessoas, hoje as pessoas estão vivendo mais. Pessoas hoje muito longevas e que têm limitações na vida, elas podem, que têm assim, limitações no dia a dia, né, de transitar, de andar normalmente, né, elas também podem receber, pode-se dizer que esses cuidados são cuidados paliativos, eles entram nesse conceito? Com certeza, o paciente idoso, ele tem menos mobilidade, ele tem mais restrições e também tem um risco maior de vir a falecer. Uhum. Então, é importante a gente ajudá-lo a ser o mais ativo quanto possível, ajudá-lo a viver na sua totalidade o máximo de prazer e bem-estar nesse processo, de conversar com ele sobre metas de fim de vida, se assim for de desejo dele, e até quanto e o que vale a pena ser submetido nesta fase. Uhum. Então, conversar sobre morte, ao contrário de que muitos pensam que é algo negativo, ruim, ajuda e está relacionado a menos problemas psicológicos e facilita os desejos de fim de vida e a integração e a qualidade nesse processo. Voltando ao nosso assunto, sobre a questão da comunicação, como é que ela deve, como ser natural diante de uma comunicação, diante de falar da morte? Porque não é da nossa cultura, né, esse tipo de como se deve falar? A questão da comunicação é um desafio, acho que é um desafio para todos nós, que envolvem nossas fantasias, nossas crenças, o que cada um acredita, né, até da questão da espiritualidade, da vida, né, após a morte, enfim, então acho que é algo muito singular. E quando a gente fala em singularidade, é respeitar a vontade de quem a gente está se comunicando. Então, por exemplo, se o paciente quer falar sobre o assunto, por que não falar sobre a questão do que ele pretende, o que ele gostaria, como ele gostaria que ocorresse esse momento final? Mas a comunicação é um grande desafio e as equipes de saúde estão, sim, cada vez mais se especializando para isso. Por quê? Porque é fundamental para a pessoa poder ter autonomia. Muitas vezes a gente observa dificuldades dos próprios profissionais em falar sobre o assunto, que é um tabu para todos nós. Porque se deparar com a nossa finitude envolve os nossos maiores temores. Pois é, isso que a senhora está falando tem muito a ver, que tu estás falando, tem muito a ver com um filme que olha, acho que tem uns 10 anos esse filme, chama Até o Fim, né? Que é com Jack Nicholson e com Morgan Freeman, não sei se vocês lembram. Pois é, então tá, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o filme, o Até o Fim, que lembra e que trata muito bem disso, e até a Simone falou assim, essa é a sociedade americana trata melhor disso. Existem sociedades que conseguem realmente falar mais sobre a morte? Como é que isso funciona? Nós observamos que nos Estados Unidos eles conseguem
falar abertamente sobre isso, tanto que é algo já instituído para eles em termos nas equipes de saúde. O médico fala abertamente sobre a questão de ter uma doença incurável ou não. Nossa experiência aqui na América Latina, por ser um povo que é afetivo, que tem muitos temores, que cuida, super protege, muitas vezes a gente observa a família protegendo muito esse paciente, não querendo muitas vezes que ele tenha informações básicas. Quando a gente vai atender o paciente, a gente percebe que ele já sabe o que ele tem. Pode ir rodando o filme, pode ir rodando. Antes de partir, eu errei o nome do filme, desculpe. Mas a questão da comunicação e das conspirações do silêncio fazem com que a família e o paciente acabam não se... Até eles fazem uma lista do que fazer antes de morrer ali. O Jack Nicholson está mostrando assim, né? Eles têm essa lista, olha só. Tá aí, saltar de paraquedas e tem todas essas... Is he insane? Depends. You gonna drive it or buy it a dress? Yes, getting to know each other. I don't understand how you can run off with a total stranger. I've got 45 years greased up under the hood of a car. I think I've earned some time for myself. You got kids? I don't see her. It's time. Why are we, Oh my God. What are you so afraid of? Just because I told you my story does not invite you to be a part of it. Estas questões... There's no way I can repay you for all you've done for me. Doutor Rodrigo, estas questões sobre... Essas questões assim de listas, isso se fala muito, é muito assim difundido, né? De listas de se fazer antes de morrer, principalmente os pacientes, né? Os pacientes que têm esse diagnóstico, né, de uma doença mais complicada, eles demonstram isso no primeiro momento? O senhor tem essa... A regra, infelizmente, é que os pacientes não tiveram a conversa sobre o seu diagnóstico ou da incurabilidade da doença com o seu médico assistente. Então, isso que a gente vê no filme, que propicia que ele faça de seus desejos, reconciliações, tome atitudes e possa se despedir, a maioria das vezes, infelizmente, não existe essa chance. Porque por uma característica da nossa medicina? Por característica da nossa formação ainda deficitária sobre comunicação. Então, no que a gente vai conversar com a maioria dos pacientes, a maioria sabe do seu diagnóstico, mas não sabe da incurabilidade. Então, esse é o passo principal. E é justo ele querer saber, é justo ele querer se despedir, é justo ele querer não ser submetido a medidas desproporcionadas nessa fase de vida. E é digno e é importante. E aí está a conspiração do silêncio. Conspiração do silêncio, termo forte, mas que é real. Muitas vezes o médico chama a família para conversar sobre o prognóstico. E a família, por si, tenta proteger o paciente. E nisso o paciente morre em silêncio, frustrado, porque ele acredita que está recebendo algo, porque não sabe da incurabilidade. Então vai se frustrando, porque a tendência é que ele vá ficando mais debilitado com o tempo. E num afastamento emocional, tanto com o seu profissional de saúde, como dos familiares, em que não conversam, quando, na verdade, esse momento é de união. E essas listas de vontades, na verdade, são as mais simples. É verdade. São ficar bem higienizado e um banho confortável, é a presença dos familiares, é não sofrer e não ser submetido a intervenções. Então, são as mais simples do que a gente imagina. Olha que bacana. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto de novo? Hoje nós vamos falar também sobre moda inclusiva, que é o destaque do nosso Minuto da Cidadania, e é o que você vai acompanhar agora. A dica é da Mariana Baile. Vamos lá.
Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do concurso Moda Inclusiva. Podem participar profissionais ou estudantes da área do design, da moda ou estilistas. Você já parou para pensar que uma simples colocação de um velcro ou de um botão em um local mais fácil pode facilitar no momento de uma pessoa cadeirante ou com baixa mobilidade se vestir? E para uma pessoa com deficiência visual, a textura da roupa e o relevo que ela tem também pode facilitar bastante. Se ficou interessado, acesse o site www.modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br. Acolhimento, proteção, alívio da dor, essas são as 3 palavras-chave dos cuidados paliativos? Seria mais ou menos assim? Eu acredito que sim. Eu acho que respeito também. Respeito à pessoa, à sua família, ao momento de sofrimento e poder dar suporte. Eu penso que os cuidados paliativos é uma questão de saúde pública e tem que estar inserido em programas desde o hospital até a atenção básica, a atenção domiciliar principalmente. Exato. Que a pessoa acaba ficando em casa, junto da sua família, e se tiver uma equipe que dá o atendimento domiciliar, prestando os cuidados básicos de orientação da família, vai proporcionar uma qualidade de vida muito melhor para a família e para o paciente. Vocês acham que por uma tendência natural se vai falar mais? É um assunto que vai deixar de virar tanto tabu? Ele precisa deixar de virar tabu, porque com a longevidade, com o aumento da população, isso vira uma questão básica. Todos nós vamos nos deparar com isso. E como a gente quer ter qualidade até o final, é uma questão que todos nós vamos ter que começar a refletir. E o que você acha da necessidade desse assunto ser mais falado, mais... É fundamental. Cuidado paliativo é visto por muitos como, bem, esse paciente tem uma doença que não tem o que se fazer, e nisso, geralmente, ocorre um afastamento do paciente. E ele morre sozinho, em silêncio. E cuidado paliativo é fazer tudo aquilo que o paciente merece nessa fase de vida, que é a fase de despedida. E que não é menos importante que todas as outras fases vividas, e para alguns é a mais importante. Então, cuidado paliativo é exatamente fazer tudo o que é importante, auxiliar nesse processo e não tolerar desconfortos. Viver acima de tudo, seria isso, assim, parece Viver. uma certa incoerência, mas a palavra forte seria vida, viver. Valorizar a vida até o final. Eu converso com meus pacientes em que nós conversamos que a nossa meta é que, quando chegar a hora de partir, no último dia, que ele seja maravilhoso. E é isso que a gente vai atrás. Mas tem um caminho bem longo pela frente para se falar com tanta tranquilidade ainda, né, doutora? É um desafio. É um desafio com os pacientes, com as famílias, mas na nossa própria casa, de a gente poder falar sobre o assunto, poder falar com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque a gente não quer pensar na morte, mas ela vai vir para todos nós. E como abordar esse assunto sendo um cuidado com a gente, com as pessoas que a gente ama. Eu acho que esse é o grande desafio. E quanto a se tornar assim, uma questão em que políticas de saúde pública se tornem necessárias, o que temos que fazer ainda? Precisa ser regulamentado, precisam ter programas específicos para o cuidado paliativo, não só associado. Existem vários programas relacionados à atenção domiciliar, que se tenta incluir o cuidado paliativo, é maravilhosa a intenção. O Hospital Conceição tem toda uma assistência de atenção domiciliar para toda a Zona Norte, né, que atende. Muito bom. Mas regras e legislação específica para o cuidado paliativo. Como, depois que a gente começa a estudar cada vez mais sobre cuidado paliativo, é difícil entender como um hospital não vai ter esse recurso. A maioria das pessoas morrem em hospitais. E nos hospitais, nas UTIs, o que é longe da família, através de vários aparelhos, e tido por muitos profissionais ainda como uma falha ou algo em que a medicina perdeu, o que é a única certeza fracasso, nossa. né? O fracasso da medicina. E é a coisa mais natural possível.
e que deve ser encarada como algo que pode ser de qualidade para a família e para o paciente. É triste, mas pode ser com qualidade e digna, sim. É verdade, porque pelo menos é a certeza que se tem quando se está aqui, né? Mas eu agradeço muito e tomara que a gente volte a falar e que esse assunto realmente venha, né, a ser debatido, seja mais comunicado entre nós e que a gente possa falar muito mais ainda sobre ele. Obrigada pela vinda de vocês hoje Muito aqui. obrigado. Obrigada a Por você. falar das experiências de vocês e obrigada a você, telespectador, pela sua companhia. Nós nos despedimos agora e amanhã tem mais. Até lá!